Olá pessoal, boa tarde. Dando continuação então na nossa série sobre as dispensações, as 7 dispensações, hoje nós estaremos falando sobre a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, que se deu-se logo após o terrível julgamento do dilúvio, que foi a que nós comentamos no vídeo anterior. Você pode acessar aí os nossos canais de redes sociais que você vai encontrar. Foi aonde Deus salvou 8 pessoas, para as quais, depois que as águas ali foram serenadas, deu a terra ali purificada e entregou também o amplo poder de governo a Noé. Deus, ele estabelece isso, ele vai, passa para Noé uma terra sem corrupção, uma terra sem pecado. Você viu como é que estava a terra no capítulo 6 de Gênesis, né? E agora a terra está purificada, é só Noé e as 8 pessoas ali que estavam ali, que sobreviveram ao dilúvio. E também Deus, ele deu um amplo poder de governo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na leitura de Gênesis capítulo de número 9. Então assim Noé e seus descendentes, eles eram responsáveis para fazê-lo isso. E nós vemos na história que Noé até começou certo. E ele edificou logo depois, né, que as águas baixaram, ele edificou ali um altar ao Senhor. Mas no capítulo 9, Deus vai e abençoa Noé. Deus abençoa Noé, Deus abençoa os seus filhos, e logo em seguida, Deus, ele começa a retribuir responsabilidade para Noé. Foi aonde Deus disse-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Essa foi a responsabilidade que Deus deu para Noé. E disse Deus ainda para Noé: tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Olha o que Deus fez, né? Entregou realmente uma terra purificada, uma terra produtiva, uma terra abençoada, abençoada por Deus. E ainda mais, hein? Deus ainda vai e estabelece aliança com Noé, que nós sabemos que o sinal da aliança é o arco-íris, que até hoje, toda vez que se vê o arco-íris, é para se lembrar, disse Deus, era para se lembrar da aliança, do pacto que Deus fez com Noé, nesse novo tempo de dispensação, do terceiro tempo de dispensação, chamado governo humano. Então Noé, ele começou ali a fazer o quê? A lavrar a terra. E ele começou a trabalhar, porque a terra era produtiva, ele tinha domínio sobre toda a coisa, sobre todas as terras. Lembra das aves, dos peixes também, dos animais. Deus deu esse governo para Noé novamente, para o homem, né? E aí o que que acontece? Ele vai e plantou uma vinha. E a Bíblia diz que ele bebeu do vinho, até aí sem problema algum. Mas aí ele embebedou-se e descobriu-se, ou seja, Noé ficou nu no meio da sua tenda. Começou ali o fracasso de Noé. Por quê? Porque o seu filho, um dos seus filhos, dos 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé, né? Cã, e viu Cã, Noé, a nudez do seu pai, e fez-lhe saber a ambos, seus irmãos, no lado de fora. Cã, quando viu Noé nu, no meio da tenda, ele foi e compartilhou com os outros irmãos o que ele acabara de ver, a nudez do seu pai. Eu tenho um alerta aqui para os filhos, esposas, líderes, seja quem for. É um alerta de Deus. Nunca faça saber a nudez do seu próximo. Nunca divulgue, nunca comente, nunca poste a nudez de quem exerce liderança sobre a sua vida. Isso é muito sério. Cã, ele tinha 2 opções. Ele poderia ficar calado, ficar em oração, pedir para que Deus libertasse o seu pai, para que o seu pai não viesse mais a se embriagar com o vinho. Ele poderia também chegar até o pai com sabedoria, com humildade,
conversar com o pai, fazer com que o pai tivesse consciência acerca do que causa a embriaguez, ele poderia fazer isso. Mas ele não fez. Ele não fez dessa forma, pelo contrário, ele fez saber, e isso lhe custou muito caro. Porque quando Noé descobriu, a Bíblia diz que Noé amaldiçoou a Cã. E com isso, Cã ele foi expulso. E a Bíblia faz menção da sua genealogia no capítulo de número 10, onde nos mostra que Cã gerou vários filhos, mas gerou a Cuxi. Eu quero só destacar esse Cuxi, porque Cuxi gerou a Nimrod. E este começou a ser poderoso na terra, a palavra de Deus diz. Dá para você começar a imaginar o que Cuxi ouviu de Cã acerca do seu avô, não é? E o que Cuxi falou para o seu filho Nimrod? Olha, seu avô era bêbado. Um dia eu vi ele lá na tenda, pelado, nu. E olha o que o seu avô fez comigo, me amaldiçoou. Eu sou um amaldiçoado, por isso que as coisas para mim é desse jeito, dessa forma. Imagine o que Cã guardou ali no coração dele e de que forma ele falou para outras pessoas. Porque geralmente quando uma pessoa ela é ofendida, quando ela é machucada, se ela deixar o ódio, a vingança entrar no coração dela, ela vai espalhar isso com certeza. E Deus não se agrada disso. Você vai ver na continuidade dessa dispensação o que aconteceu, né? O que aconteceu? Em Gênesis capítulo 11 veio então o juízo de Deus. Lembra? Responsabilidade, fracasso, Noé fracassou, mas aí veio o juízo de Deus. A Bíblia diz que toda a terra, ela falava uma mesma língua. Eles conseguiram um fato inédito, né? Fato inédito, de todos estarem em concordância. Eu poderia dar uma palhinha sobre isso também, que infelizmente é usado para o mal e não para o bem, né? Em capítulo 11 diz que eles disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume vai tocar lá nos céus. Ao propósito deles. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, ao juízo, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, que foi Nimrod, ele que fazia isso. Ele era o grande líder, ele foi muito poderoso. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrições para tudo o que lhe tentaram fazer. Eu quero dar uma palhinha aqui, se a gente levar isso para o bem. Imagine você estar em concordância com seu pai, em concordância com a sua mãe, em concordância com o seu esposo, em concordância com a sua esposa, em concordância com seus filhos, em concordância com a liderança de uma igreja, ou até mesmo de uma empresa, seja que setor for, onde haver um líder. Imagine todos estar falando a mesma língua. Imagine todos concordando com um único propósito. A Bíblia diz que Deus viu que não haveria restrições, amado. Pense nisso. Não haveria restrições. E o que aconteceu? A palavra diz que quando eles estavam isso com o propósito de construir, né? E do intuito que eles não haveria mais restrições no que eles intentassem fazer, aí Deus, ele vê que eles iam alcançar o propósito e o objetivo. A Bíblia diz que Deus desce, confunde ali as suas línguas, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Assim, nós vamos terminar aqui o terceiro período do governo, né? Porque foi destruído aquele intento, né? A torre de Babel foi destruída, foi espalhado os povos para todos os lados. E assim depois nós vamos dar continuidade falando da quarta dispensação, tá? Deixa eu dizer algo para você. Você foi edificado? Então compartilhe para que outros possam ser edificados também. Se inscreva também em nossas redes sociais para nos ajudar a divulgar, a espalhar a palavra do Senhor Jesus. Eu posso contar com você?
Então faça isso agora. Que Deus te abençoe e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus.